Nem toda mulher que se posiciona fala imediatamente. Algumas mulheres entendem que a autoridade é tempo, é time. E é o que vamos aprender, é o que vamos compreender, é o que vamos entender hoje, dando continuidade na leitura do livro de Esther, que continua sendo na versão internacional. O subtítulo deste capítulo, do capítulo 5 de Esther, é o pedido de Esther ao rei. Se você não viu os capítulos anteriores, eu convido você, Pedra Preciosa, a acompanhar os capítulos anteriores para poder entender os capítulos, este capítulo e os próximos capítulos, para vermos quão interessante, quão magnífico é que venhamos a saber, a conhecer, a entender a identidade que carregamos e como devemos nos posicionar no ambiente em que nós estamos. Isso não é por acaso, é um propósito. É um propósito na minha vida, é um propósito na sua vida. O pedido de Esther ao rei. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes reais de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "Que é a rainha Esther? Qual é o seu pedido? Porque até metade do reino lhe será dado." Respondeu Esther: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei." Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido." E Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem alguma consideração por mim e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei." Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, de como o rei o havia honrado e o promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: "Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real." Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: "Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se." Então, repetindo, Zeres e os amigos sugeriram que Mardoqueu fizesse uma forca de mais de 20 metros de altura. E aí, assim, ele poderia acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se.
A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. A forca, né? A forca. Vamos corrigindo. Então, o que acontece neste capítulo 5? O capítulo 5 fala que 3 dias depois de quê? Você lembra que no capítulo anterior ela fez um jejum, ela convocou Mardoqueu e todo o povo judeu a fazer um jejum de 3 dias para que ela pudesse se apresentar ao rei. Por quê? Porque no capítulo 4 foi mostrado que de certa forma Esté queria se omitir, se justificar diante de Mardoqueu e diante do povo, porque ela não podia chegar na presença do rei. E ela até falou que há mais de 30 dias ela não era chamada pelo rei. Então Mardoqueu trouxe à memória de Esté que naquele momento o fato dela ser rainha era justamente o motivo pelo qual ela estava lá. Quem sabe, Mardoqueu falou, quem sabe não foi para uma hora como esta que você foi levantada como rainha. Então, nesse momento que falamos no capítulo anterior, que eu até falei que naquele momento eu acredito que Estela, ela levou um choque de realidade e também um choque espiritual que estava muito acima da compreensão dela. Ela ter chegado lá, ter sido escolhida para ser a rainha daquele lugar, para ser a rainha do povo persa e também ali dos judeus que estavam submetidos ao reinado do Assuero. Então ali ela tomou consciência da identidade que ela carregava. E este capítulo 5 só vem confirmar isso. Quando fala que Esté vestiu-se dos seus trajes reais. Certamente, por ela ser rainha, ela estava ali sempre com vestes reais, mas nesse momento eu vejo como um símbolo de que ela se vestiu da identidade que ela carrega, não mais como órfã, não mais como sobrinha de Mardoqueu, mas como uma rainha para a qual ela foi ali chamada, para estar no lugar em que ela precisava estar. Então, vestiu-se de seus trajes reais, ali eu acredito que ela se vestiu de autoridade. E algo que é impressionante nesse texto é que ela não falou imediatamente, ela não fez um pedido imediato ao rei Assuero. Ela fez um convite. E nesses 3 dias de oração, de jejum, sem comer, sem beber, na minha concepção, ela estava ali não apenas se revestindo espiritualmente, mas se revestindo da sabedoria pela qual ela precisaria para se chegar ao rei e desmascarar Amã, aquele que era contra o povo judeu. Então aqui há uma maturidade de mulher, uma maturidade estratégica de alguém que está no poder, alguém que precisou de tempo, controlar as suas emoções para poder chegar ao rei, não de imediato, não de desespero, não de forma chorosa. Ela podia se jogar aos pés do rei e apontar para Amã, informando que Amã estava sendo contra o povo dela. Ela poderia fazer tudo, mas ela agiu de forma estratégica. Ela agiu ali de uma forma em que ela precisou se revestir de sabedoria, se revestir espiritualmente e estrategicamente. Então aqui tem uma estratégia emocional muito grande que eu e você, Pedra Preciosa, precisamos colocar em dia. Precisamos aprender para colocar em dia, seja no trabalho, seja em família, seja em amigos, porque há situações em que nós nos encontramos de forma não apenas confrontada, mas também no sentido de Esté, porque Esté ela teve que ter todo um cenário para que ela pudesse confrontar Amã. Então, o que é que podemos aprender? O que esse capítulo nos ensina? Primeiro,
vestir-se da identidade que carregamos. Lembra? Eu ainda faço as anotações. Ainda faço as anotações porque eu aprendo, eu me alimento diariamente com o que a palavra ela nos ensina por meio das histórias antigas. Então, para mim, nesse texto do livro de Esther, que fala de um homem íntegro, lembra? Mardoqueu saiu alegre e satisfeito, mas quando ele viu que Amã saiu alegre e satisfeito do banquete, mas quando ele viu Mardoqueu e viu que Mardoqueu não fazia menção para ele como se ele fosse também um rei, aquela alegria desapareceu. Então ele não estava insatisfeito, ele não estava satisfeito, ele estava totalmente insatisfeito, com raiva, ele carregava raiva, o ego e o orgulho dele era superabundante a ponto de ele tramar não apenas contra o povo, mas contra uma pessoa. Então, aqui a história, esse capítulo 5, ensina a mim e a você de nos vestirmos da identidade que carregamos. Ah, Marcele, mas qual é a identidade que eu carrego? Agora sim, qual é a identidade que eu e você carregamos? É uma identidade que somente Cristo é a nossa identidade. Cristo é aquele que nos reveste de sabedoria, que nos reveste para sermos uma mulher que está ali à frente de alguma situação, que precisa resolver um problema, mas não de forma por exemplo, como Amã fez, fazer alguma artimanha para que ele pudesse se sobressair, não. Mas se colocar aos pés daquele que pode todas as coisas, pedir sabedoria, revestimento a Deus, para que a situação pela qual nós estamos enfrentando, ou vamos enfrentar, ou precisamos confrontar, a gente venha a ter sabedoria, venha a ter inteligência emocional, que as nossas emoções não venham a nos controlar, mas que nós venhamos a controlar as nossas emoções, para que possamos fazer como Esther fez, de uma forma estratégica, de uma forma que a submissão não esteja diante da situação, mas a submissão esteja diante de Deus, aquele que pode todas as coisas por meio de nós. Uma outra situação é que nem todo pedido ele deve ser imediato. Esther tinha um pedido de chegar junto ao rei, falar para ele o que Amã estava fazendo contra o povo dela e que viesse a revogar toda a situação que Amã tinha provocado. Então, nem todo pedido deve ser feito de imediato. E foi isso que Esther viu. Que nesse tempo em que ela se colocou diante do Senhor, em que ela orou, em que ela jejuou, ela pediu a sabedoria e colocou as emoções dela no lugar para que ela não viesse a colocar tudo a perder, mas que ela viesse. A mulher foi estratégica, minha gente. Não tem como não dizer que a mulher foi estratégica por demais. Então ela teve ali um sangue frio de dizer: eu vou fazer isso. Dessa forma, vou tomar a confiança do rei para que ele, de fato, ele veja, ele analise as coisas da forma como elas são, mas não de imediato, não na pressão, mas que eu venha a confrontar Amã diante dele de uma forma totalmente genuína, de uma forma totalmente ali pensada para que ele viesse de fato a ser desmascarado. Então a mulher ela teve uma inteligência emocional muito forte, muito grande. Ela não deixou que o sofrimento dela e o sofrimento do povo fizesse com que ela falasse tudo de imediato, como muitas vezes nós falamos, a gente já fala, já se abre ali de tal forma e acaba, e ao invés de ter algo, que possa ser resolvido de uma forma mais tranquila, a gente acaba atropelando algumas etapas. Então, foi isso que Esther fez.
E uma terceira situação, quem opera, quem age no ego, sempre se expõe, como foi o caso de Amã. Enquanto Estela trabalhou no silêncio e no tempo, com estratégia, que foi o que a gente conversou aqui. Ela foi uma mulher muito estratégica, ela foi uma mulher que ela se preparou. Será se eu e você, a gente tem se preparado para confrontar alguma situação? Será se eu e você, a gente tem se colocado diante daquele que conhece o nosso coração? Será se eu e você, a gente tem se colocado diante de Deus e dizer, Pai, eu estou passando por isso e eu quero deixar de sofrer por determinada situação, mas eu não quero ir de imediato apontar a ferida ou então causar uma cicatriz ou uma ferida maior. Será se eu e você, a gente tem se colocado diante de Deus e pedido sabedoria, pedido que Ele venha nos trazer formas, trazer meios, estratégias, como foi o caso de Esther, para confrontar determinada situação? Então esse é o capítulo que vai desvendando toda a artimanha de um homem contra um povo e contra um outro homem, justamente para adquirir o poder, estar à vista, ser reconhecido, ser de certa forma adorado. E esse capítulo 5 ele vai trazendo desfecho para os próximos capítulos. Então é como foi dito no início, nem toda mulher que se posiciona fala de imediato. Algumas mulheres, elas entendem que a autoridade é tempo, é o tempo. Será se eu tenho tido tempo para eu me preparar para algo? É isso que fica de ensinamento para mim e para você. Até a próxima.